17. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Não sei se os irmãos estão observando, ultimamente, vamos colocar assim, de já quase 2 anos, eu estou pregando mais o Novo Testamento. Sempre eu estou querendo pregar o Novo Testamento para a igreja. Porque no Novo Testamento você vai encontrar com mais facilidade a mensagem do Evangelho. E nós temos dialogado com vocês aqui, explicando que quando você lê as Escrituras, pode ficar sentado, irmão, obrigado. Quando você lê as Escrituras, você deve buscar nas Escrituras o Evangelho. Jesus falou, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela o quê? A vida eterna. E são elas que testificam de mim. Então Jesus está dando um sinal para a gente. Quando você for ler a Bíblia, não busca Moisés. Busca no escrito de Moisés, Jesus. Compreendeu? Quando você lê o Cantares de Salomão, busca Jesus no Cantares. Quando você lê o Salmo, busca Jesus no Salmo. Porque você vai ter a compreensão da mensagem do Evangelho. Então, o que é o Evangelho? Tecnicamente falando, a palavra Evangelho vem do grego evangelion, que significa boas novas. Agora, de uma forma didática e prática, Evangelho é tudo que Jesus fez e tudo que Jesus falou. Então, repita comigo. O que é Evangelho? Tudo que Jesus fez e tudo que Jesus falou. Então, quando eu leio Moisés, eu só vou encontrar Evangelho se eu encontrar dentro da lei algo que se identifica com o que Jesus fez e o que Jesus falou. Porque às vezes você encontra a pessoa, você tem que fazer aquilo que é bíblico. Calma lá. Nem tudo que é bíblico você pode fazer. Pastor, isso me choca. Claro que choca. Se você pega a lei de Moisés lá, está na Bíblia. Pega o filho rebelde, leva para o lado de fora e apedreja ele. Você vai fazer isso? Isso está trazendo uma questão de uma outra cultura, de um outro tempo, de uma outra prática, que eu não posso trazer para cá. E nem tampouco achar que isso vai tirar a credibilidade da Bíblia. Eu não posso ler a Bíblia com um olhar anacrônico. O que é o olhar anacrônico? É quando eu olho para 6.000 anos atrás na história, com as lentes do século 21. Eu quero trazer a cultura do século 21 para um tempo de 6.000 anos atrás. Então não vai funcionar. Eu preciso olhar para esses textos como conhecimento cultural, como conhecimento literário, não como evangelho. Agora, evangelho vai ser tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou. Na lei fala olho por olho, dente por dente. E no evangelho? Se te ferir um rosto, se te fizer andar 1 milha, se te pedir a capa, dê a túnica. Então, esse é o evangelho. Se te amaldiçoar, você vai amaldiçoar também. Não. No evangelho, amaldiçoou você, você devolve com bênção. Se te oferecer o mal, você paga com... Isso é o evangelho. Então, evangelho é tudo que Jesus fez e tudo que... mas Paulo falou assim. Se o que Paulo falou não bate com o que Jesus fez e Jesus falou, eu vou ficar com Jesus. Aleluia? Paulo um dia falou, eu não aceito que a mulher fale na igreja. Ai de nós, olha só, a maioria aqui é mulher hoje. Se eu ficar sem as mulheres na igreja aqui trabalhando, a gente está perdido. Mas por que Paulo proíbe a mulher de falar naquela cultura? Naquela época a mulher não tinha vez. Literalmente, aqui no Brasil, muitas das mulheres passaram a estudar de 50 anos para cá. Que era proibido até das mulheres ter espaço na área da educação. Então você vai ler as Escrituras buscando o Evangelho. Então, quando você define que Evangelho, entende que Evangelho é tudo que Jesus fez e Jesus falou,
você tem uma régua de medida para a compreensão da mensagem principal das Sagradas Escrituras, que é revelar Jesus Cristo a cada um de nós. E eu tenho uma notícia boa para os irmãos: Jesus está aqui hoje. Quem já sentiu a presença de Jesus? Você pode dar glória ao nome dele? Aleluia! Então nós vamos aprender uma lição aqui com um texto. Esse texto, raras vezes a gente fala dele. Que é a passagem que traz a narrativa de 10 leprosos que foram ao encontro de Jesus. O único evangelista que relata esse fato é Lucas. Você vai ler Mateus, você vai ler Marcos, você vai ler João, não tem a parábola. Parábola não, isso aqui é história. Não tem a história dos 10 leprosos. Mateus traz uma. Está lá em Mateus 8, quando Jesus desce do monte, vem um leproso ao encontro de Jesus, se prostra, adora, chega diante de Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me fazer limpo. Jesus olha para ele e diz: eu quero ser limpo. Na mesma hora, ele ficou limpo. Diz a palavra que Jesus curou ele imediatamente, tocou nele, uma coisa tremenda. E agora nós não vamos encontrar um leproso, nós vamos encontrar 10 leprosos. Eu vou ler todo o texto que traz essa história. Após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta. Depois, se a palavra te edificar, vai ficar lá no Instagram, no meu Instagram, que você pode assistir novamente essa mensagem. Você que está acompanhando na rede social, divulgue, compartilhe. Vamos edificar o povo por meio da palavra. Versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha que interessante. O ministério de Jesus era um ministério assim, muito dinâmico. Jesus não perdia tempo e não perdia oportunidade. Ele passava a maior parte do tempo atendendo as pessoas, cuidando de gente, caminhando de acordo com a missão que ele estava cumprindo aqui. Uma hora ele estava em Jerusalém, outra hora ele ia para a região da Galileia, outra ocasião estava em Samaria, outra hora estava em Cafarnaum, outro momento estava em Betsaida, de sorte que durante 3 anos de ministério, Jesus ministrou em diversos lugares, em algum momento acompanhado por uma grande multidão. Outra ocasião ele estava mais retirado para ter um tempo de contemplação, meditação e oração. Tem hora que quem ministra precisa se retirar, precisa se reabastecer, precisa se alimentar, precisa se conectar com aquele que deu e entregou a missão. E Jesus ensina isso muito para a gente. Nós temos que ter muito cuidado com o ativismo religioso, porque às vezes nós nos envolvemos tanto nas atividades religiosas
que esquecemos de voltar-se para Deus. Às vezes é possível você estar tão envolvido na obra e descuidando do passo principal, que é cuidar da sua vida devocional diante de Deus. Nós não podemos agir na caminhada cristã no automático. Orar por orar, pregar por pregar, cantar por cantar. Nós não podemos perder aquilo que falamos na escola dominical. O primeiro amor, aquela primeira essência, aquela fé pura, sem contaminação, mas uma fé cheia de desejo, cheia de vontade, pela pessoa do Cristo. E Jesus, ele está caminhando. O texto declara que ele estava indo em direção a Jerusalém, mas antes de, propriamente dito, chegar em Jerusalém, ele vai passar no meio de Samaria. Depois de Samaria, ele vai passar pela Galileia. E após passar nessa região, o versículo 12 declara que ele vai entrar numa certa aldeia. Não temos o nome desse lugar. Por certo, é um lugar sem importância. Quem sabe era a aldeia dos leprosos, né? Quem sabe, porque as pessoas que eram contaminadas por essa doença, elas enfrentavam um processo de segregação social. Ou seja, elas não podiam estar com a própria família, não podiam estar num ambiente coletivo, porque diante da lei, aquelas pessoas eram consideradas imundas. Era uma enfermidade que não havia cura, que despedaçava a pele, a carne, os membros do corpo iam caindo, não havia medicamento que resolvesse, cheirava mal. E se ele tocasse em você, no caso, um exemplo, a pessoa que era tocada pelo leproso era também considerada imunda até o final do dia. Não poderia estar no ambiente também com as demais pessoas. Já não é fácil conviver com uma enfermidade, sim ou não? Nós não lidamos bem com doença. Apesar de que, no percurso natural da nossa caminhada, da nossa trajetória, nós vamos cedo ou tarde, com algumas exceções, ter que lidar com as limitações da nossa estrutura física. A enfermidade, ela aparece da noite para o dia. Às vezes você está bem, daqui a pouco aparece um caroço, um tumor, e as pessoas ficam assim. Tem hora que as pessoas não me procuram, pastor, ora por mim, porque apareceu um caroço aqui no meu seio, o outro apareceu um caroço na minha cabeça. Tem gente que chega e fala, eu estou sofrendo com queda de cabelo, está dando algumas manchas no corpo. Teve uma pessoa de quase 90 anos, pastor, ora por mim, porque minha perna está doendo muito. Eu não sei o que está acontecendo. É sério, eu estou falando sério. É engraçado, né? E aí a pessoa quer encontrar em você uma palavra. Eu olhei, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? A pessoa com quase 90 anos, sentindo dor na perna, eu falei, ô minha irmã, infelizmente é consequência do passar dos anos. Vai doer perna, vai doer coluna, vai aparecer dor no ombro. Essa semana eu estava indo lá para a região da Barra do Riacho, o carro bateu num buraco, furou o pneu, eu tive que trocar, baixei ali, troquei o pneu, mas quando levantei, estou travado. Aí que eu percebi, meu Deus, estou chegando nos 50. É isso. Então, já não é fácil você lidar com enfermidade. Conviver com doença já não é fácil. Agora imagine uma doença que te exclui do convívio social. Nós vimos o poder de um abraço e a falta que o abraço, o tato, o toque com as pessoas faz no período da pandemia.
Na pandemia a gente só cumprimentava uns aos outros assim. A distância, máscara. Se alguém te apertasse a mão no impulso, qual era a reação natural? Cadê o álcool? Cadê o álcool? Você queria o álcool logo para despoluir a mão? Porque você estava com medo de ser contagiado pela enfermidade. Agora imagine numa sociedade que a sua doença te declarava imundo. Você já vivia segregado, excluído. E se porventura você fosse passar perto das pessoas que não estavam com aquela doença, a pessoa que estava naquele processo tinha que cobrir a cabeça, passar de cabeça abaixo e gritar: imundo, imundo. E quando ele gritava imundo, as pessoas se afastavam para não serem contaminadas. E esse texto declara que nesta aldeia tinha 10 homens vivendo esse problema de doença. Mas não é só o problema da enfermidade. É a exclusão social. Talvez a gente não se atenta, mas a sociedade não é de agora, ela é preconceituosa. Nós temos, às vezes, receio de sentar perto de algumas pessoas. Estava vendo uma reportagem, existem pessoas que têm um problema na pele chamado vitiligo. É aquela que vai sumindo ou provoca-se várias manchas, uma pigmentação na pele. E a reportagem escondida falando sobre esse problema, quando a pessoa sentava no ponto de ônibus perto das outras, pouco a pouco as pessoas iam saindo de perto, com medo de ser contaminada. Imagine a sua carne cheirando mal. Imagine um problema que já está decretado dentro de uma lei que regimenta uma sociedade que você é imundo e não pode mais conviver. Ninguém tem olhar para esse tipo de pessoas. Ninguém tem expectativa para essas pessoas. Aliás, a religião dificilmente olha para esse tipo de pessoa, porque a religião quer os certinhos, quer os perfeitos, que é os que se enquadra dentro de um sistema de regras que se segue quando não se entende essas regras e não segue essas regras, automaticamente são excluídas, são segregadas e são colocadas de lado. Agora imagine alguém que já está sentenciado à morte e à exclusão social. São imundos. Quem olhava para eles dizia: ali vem o imundo. Eles já estavam rotulados pela enfermidade. A sociedade gosta de rotular. E depois que rotula, vem a rejeição, vem o abandono, o desprezo. É só você olhar a história de Jó. Jó, quando estava rico, todo mundo estava em sua volta. Quando a sua pele começou a ser consumida, ele teve que sentar nas cinzas, ele lamenta dizendo que as pessoas, até as crianças, passavam perto dele e balançavam a cabeça, reprovando. Imagine esses homens que não têm futuro, não têm esperança. Não há uma projeção de uma mudança de vida. Mas de uma forma inesperada, Jesus chega na aldeia dos rejeitados. Aleluia, alguém já entendeu? Ninguém tinha olhar para aquela aldeia, mas Jesus, que estava a caminho de Jerusalém,
faz uma manobra, faz um desvio, entra em Samaria, vai para Galiléia, e da Galiléia vai para uma aldeia sem nome. Ninguém sabe o nome da aldeia, porque é a aldeia dos rejeitados. E na aldeia dos rejeitados, somente Jesus vai lá. O pregador não vai, o pastor não vai, o sacerdote não vai, mas Jesus vai na aldeia dos rejeitados. Aleluia! Jesus entra onde ninguém entra. Jesus age onde ninguém age. Jesus trabalha onde ninguém mais pode trabalhar. Quando se limita a esperança do homem, abre-se uma porta de uma oportunidade para Jesus entrar, agir e mudar o quadro e mudar a história. Eu tenho uma notícia de Deus para você aqui hoje. Jesus está entrando na aldeia da sua vida aqui hoje. Só os que creem que Jesus está entrando na sua aldeia, levante as mãos, se você puder, adore aquele que vive, aquele que reina, aquele que é digno de todo louvor. Ele entra nos lugares inimagináveis para poder estabelecer um novo, para poder fazer uma nova história. O interessante é que quando Jesus entra na aldeia, esses 10 leprosos tomam uma decisão. Tudo muda quando você decide agir. Você precisa aprender a tomar a decisão certa. Existem oportunidades que são únicas. Você vai ler o texto, Jesus não vai voltar mais nessa aldeia. Jesus estava ali de passagem, e só iria ver mudança se ele tivesse ligado. Eu preciso estar atento às oportunidades que Deus está trazendo. É uma oportunidade única e eles estão atentos. Jesus está na aldeia, logo eles percebem que Jesus estava na aldeia e agora vão tomar uma decisão. Quem não toma decisão não sai do lugar. Vou repetir, quem não toma decisão não sai do lugar. Existem coisas na sua vida que só vão mudar quando você decidir agir. Quando você decidir se mover. Vou te falar algo, ninguém pode decidir por você. Ninguém pode tirar você do lugar que você está se você não tomar uma decisão de se levantar e agir certo. Aleluia! Jesus está na aldeia, eles precisam tomar uma decisão. Primeiro, nós vamos nos levantar e ir ao encontro deles, sim ou não? Eles estão para tomar essa decisão. Por que eles podem se balançar para tomar essa decisão? Lembra que eles eram leprosos, e os leprosos eram imundos e, consequentemente, excluídos. Se entrasse no meio dos outros, corria risco até de morrer, apedrejado por violar uma lei. Então eles têm que tomar uma decisão. Igual os 4 leprosos do tempo de Eliseu. É tipo assim, se morrer, morreremos. Mas pelo menos nós vamos morrer tentando. Nós temos que fazer alguma coisa. Seja profeta na vida de alguém. Diga para alguém, sai da sua zona de estagnação. Fala para uns 4, igual um profeta mesmo. É hora de agir. É hora de agir, é hora de se levantar, é hora de se erguer. Ninguém vai se levantar por você, ninguém vai agir por você, ninguém pode fazer por você. Oh, aleluia! Jesus está na aldeia, então eles tomam uma decisão. A decisão que eles tomam: nós vamos ao encontro de Jesus. Ponto. Nós vamos ir ao encontro de Jesus. E para ir ao encontro de Jesus, eles têm que vencer a si próprio. Tem que enfrentar o medo. Todos nós temos algum nível de medo, irmão. E o medo tem o poder de nos paralisar. Mas entenda, todos nós temos medo, mas todos nós também temos coragem. Coragem não é a ausência de medo.
Coragem é a força que nós temos para poder controlar o medo e fazer o que tem que ser feito. Eles não estão pensando o que vão achar deles. Eles estão levantando com um propósito. E o que tem o poder de levantar eles é a consciência de que poderiam ver Jesus. Ao lembrar de Jesus, vem neles a força para se levantar. Traga à memória o que pode te levantar. O que fez o filho pródigo falar, eu vou me levantar, foi lembrar do Pai. E esses leprosos vão levantar porque eles estão focados em uma pessoa, estão pensando em Jesus. E ao pensar em Jesus, eles falaram, nós não vamos deixar escapar essa oportunidade, vai ser hoje. Hoje eu vou encontrar Jesus. Oh, aleluia, eu saí de casa com esse propósito. Eu vim aqui hoje cheio de vontade de ver Jesus nesse culto. E já valeu a pena, eu já estou sentindo ele aqui. Jesus está nessa casa. Ele é digno de louvor. Ele é digno de honra. Ele é digno de glória. Eles tomam a decisão. Qual é a decisão? Nós vamos ao encontro de Jesus. Jesus está na aldeia. Olha o versículo 12. Saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Eles não estão assim preocupados com a condição deles. Nós vamos encontrar Jesus. Somos leprosos, mas vamos assim mesmo. Estamos imundos, mas vamos assim mesmo. Estamos contaminados, nós vamos assim mesmo. Sabe o que impede as pessoas de chegar a Jesus? É olhar a sua condição. Eu tenho que me preparar. Eu preciso me preparar mais. Não, cara. Venha do jeito que você está. Enfrenta o seu medo. Eu pequei demais. Você não é sozinho aqui, todo mundo pecou. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos. Mas eu estou com vergonha do que eu fiz. Não é só você não. O próprio Paulo falou que quando ele lembrava do que ele fez, ele tinha vergonha. Mas mesmo assim, ele teve um encontro com Jesus. E Jesus transforma o homem de um passado negro no maior apóstolo. Jesus transforma o assassino como Moisés no maior profeta. Jesus transforma Jacó enganador num patriarca. Jesus transforma Abraão idólatra no pai da fé. Jesus pega um homem adúltero como Davi e faz dele um homem segundo o coração de Deus. Todos nós temos quartos escuros, mas ainda assim eu preciso entender que Deus me ama não é porque eu sou perfeito, Ele me ama porque na eternidade Ele decidiu me amar, e o que Ele diz é, aquele que vem a mim, eu não jogo fora. Aleluia! Eu estou sujo, vem a si mesmo. Tem problema com bebida, vem a si mesmo. Estou indeciso com a minha sexualidade, vem a si mesmo. Estou ainda no tráfico, vem a si mesmo. Não importa. Jesus tem lugar para você. Ele é aquele que aceita o que a sociedade joga fora. Ele é aquele que recebe, aquele que a religião joga fora. Jesus não é uma religião. Jesus é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É por isso que eles vão ao encontro de Jesus. Eles tomam uma decisão. Você observa que eles estão convictos, saíram ao seu encontro. E agora, quando eles vão ao encontro, eles dão uma travada.
Observou? Eles deram uma travada. Você já viu que você às vezes toma uma decisão, não, agora eu vou chegar mais perto de Deus. Eu agora vou firmar. E parece que quando você vai dar o próximo passo, você se trava. Eles saíram ao encontro de Jesus. Quando eles estão se aproximando, olha o versículo, os quais pararam de longe. E por que eles param de longe? Medo da rejeição. Medo de não serem aceitos. Mas mesmo de longe, Jesus é capaz de ouvir eles. Oh, aleluia. Então, se você não consegue chegar perto, clama de longe mesmo. Não tem problema não. Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe. O que você não pode ficar é não tomar uma decisão. Eles param de longe, mas não ficam sem uma ação. Versículo 13. Levantaram a voz. O que eles fazem? Para quê? Para serem ouvidos. Não pararam de longe? Então, para você ser ouvido de longe, você tem que fazer o quê? Tem que gritar. Tem que elevar a voz. De alguma forma, tem que chamar a atenção. Eles começam a clamar por Jesus. Levantaram a voz e disseram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles estão clamando juntos. Todos têm a mesma necessidade e fazem o quê? Clamam juntos. Eles querem uma bênção coletiva. Isso aqui é uma lição para nós. É por isso que no ambiente congregacional, quando um orar, o que os outros têm que fazer? Quando um cantar, o que os outros têm que fazer? Cantar junto. Quando for a hora do clamor, clama. Tem hora que a gente está orando, está todo mundo assim estático. Entra na oração, entra na vibe, entra na frequência. Aleluia. Levanta a voz. Ah, mas pastor, a gente gritar, é isso aí, grita mesmo, irmão. Ah, Deus não é surdo, é por isso que você fala alto mesmo. Ele não é surdo, ele ouve. Clama, não tenha medo de conversar com ele, clamar em alta voz, falar em alta voz. Eleva a voz mesmo. Fala para ele. E aí todo mundo clamando junto, vai chamar a atenção dele. 10 fizeram um barulhão. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Hoje eu não quero ser abençoado sozinho. Tem mais alguém que quer ser abençoado aqui? Então, vamos clamar Jesus junto? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Tiro minha aí. Tem misericórdia? Mais uma vez, tem misericórdia? Amém. Já está todo mundo abençoado, sim ou não? Eles levantam a voz, chamando Jesus, clamando pela misericórdia. Você sabe o que significa a palavra misericórdia? A palavra misericórdia vem do latim. Miseris e corde. Corde é de onde se deriva a palavra coração. Miseris ou miseres é de onde se deriva a palavra miséria. Então, misericórdia é você pedir que pegue a sua miséria e coloque sobre o coração. Quando você fala, tem misericórdia de mim? Pega a minha miséria, Senhor, e coloque sobre o teu coração. Pega ela para o Senhor e transforma a minha vida. É isso. Tem misericórdia de nós. Olha o que vai acontecer. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quem via esses homens aqui? Quem enxergavam eles na sociedade? Não é fácil ser ignorado. Eu não lido bem quando eu sou ignorado. Sinceridade, vem tantos gatilhos ruins. Desperta tanto gatilho que aquilo pode me desabar.
Estou tentando aprender a lidar com isso. Confesso que ainda não aprendi bem, não. E eu tenho o lado vingativo, que se me ignorar, depois eu quero fazer o mesmo, para sentir o gostinho. Ai, Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia, não, mas não é fácil. É difícil quando você se torna invisível no meio de muitos. E esses homens estavam vivendo muitos anos invisíveis, segregados, excluídos, lidando com a indiferença, lidando com a rejeição. Agora, quando eles clamam por Jesus, e você acha que eles nunca clamaram pela sociedade? Clamaram, mas nunca foram ouvidos, nunca foram vistos. Quando eles clamam por Jesus, olha a primeira coisa que Jesus vai fazer. Versículo 14. E ele, o quê? Vendo-os. O que Jesus faz? Jesus vê aqueles que são invisíveis. Oh, meu Deus! A primeira vez que alguém para de fato olhar para eles. Jesus para olhar os rejeitados. Ele vê os excluídos, ele olha para eles, não com olhar de rejeição, mas com olhar de compaixão, com aquele olhar: eu amo vocês, vocês são importantes, vocês são especiais, vocês têm lugar comigo, eu amo vocês. Você sabe o que esse Deus declara sobre você? Ele te ama tanto, 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 que diz que pode ser que uma mãe se esqueça de seu filho que amamenta, mas eu, o Senhor, jamais te esquecerei, jamais te abandonarei, jamais te rejeitarei. Você pode adorar Ele por um minuto. Você sente esse amor liberado sobre a sua vida. Ele te ama. Ele te ama. Ele te recebe, Ele te perdoa, Ele te dá novas oportunidades. Ele não te rejeita, Ele não te olha te excluindo, te reprovando. Ele olha te restaurando e dizendo: eu te dou nova oportunidade. Primeiro Jesus viu, depois Jesus falou. Olha os passos para a purificação, olha os passos para o milagre. Isso funciona até hoje. Ele te vê e ele libera uma palavra. E não precisa de muita coisa, uma palavra. O centurião falou: diga apenas uma palavra. E Jesus falou: vai. Então, ele está te vendo nessa quinta profética e já está liberando uma palavra rema na tua vida. Quem crê que essa palavra já está... Estenda as mãos em forma de receber. Há uma palavra liberada sobre a sua vida agora. Deus está colocando as coisas no lugar, Deus está restituindo, Deus está curando, Deus está tirando a depressão, Deus está tirando a rejeição, Deus está tirando síndrome de pânico, Deus está tirando a ansiedade, Deus está tirando a vontade de morrer. Ele está dizendo: eu estou fazendo nova todas as coisas. Está levantando a tua autoestima aqui hoje, está te dando ousadia, está te dando confiança, está trazendo salvação. Receba esta palavra que Ele libera. Oh Espírito Santo, Ele viu e Ele falou. Quando Deus fala, o poder do milagre é ativado. Quando Deus fala, Ele chama à existência o que não existe.
Quando Deus fala, Ele estabelece o novo. Quando Deus fala, Ele ativa o céu na terra e a terra no céu. Quando Ele fala, Ele diz: chegou a minha hora na sua vida. E o que Ele vai falar? Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Ele poderia muito bem dizer: sejam curados, não poderia? Ser limpo. Mas ele não fala ser limpo, ele fala: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Eu preciso estar atento nisso. Às vezes eu quero ouvir uma coisa e Jesus fala outra. O cara está leproso, ele está esperando ouvir o quê? Ser limpo. Jesus falou: ide e mostrai o sacerdote. Ah, não, eu esperava que ele ia falar ser curado. Irmão, sempre se satisfaz com o que Deus libera sobre a sua vida. Fica atento aos detalhes, não é o que você quer ouvir, o que você precisa. Ide. Interessante que quando eles foram indo, aí o milagre foi acontecendo. Tem coisa que você recebe no culto: eu não senti nada no culto. Caraca, não é todo culto que você vai sair pulando, não, cara. O que você sente é na alma. Mas o seu espírito está sendo alimentado. É igual criança. Às vezes a criança está aqui fazendo bagunça no culto, não está acontecendo nada. O espírito da criança está sendo alimentado, irmão. Chega em casa, ela solta uma pérola do que ouviu no culto. Você está aqui: eu não senti nada, não chorei. Para com essa dopamina. Tem gente que está viciado em dopamina de sensações do que ocorre no culto. Ah, se eu não chorar no culto, o culto não foi culto. Que palhaçada é essa? Se você não chorar, o culto não foi culto. O culto não foi feito para você chorar, não. O culto foi feito para você oferecer. O culto é entrega. Vai ser, é claro que vai ter culto que você vai chorar. Mas no dia que não chorar, eu vou sair emburrado do culto? Deus não falou comigo, Deus não tratou na minha vida, Deus não trabalhou na minha vida. Ah, mas eu não fico feliz se a igreja não der glória. Vem cá, quem tem que ficar feliz com a igreja da glória não é você, não. É Jesus que recebe glória, não é você. Você quer ver o pregador fazer ficar com raiva? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Ah, esse amém foi para mim. Agora eu quero um amém para Jesus. Que amém foi para você? O quê, rapaz? Um amém sempre é para Jesus. Se foi fraco ou forte, é de Jesus. Para com esse negócio. Quer forçar a igreja a glorificar? Aqui não é cemitério, tem razão, o cemitério é lá em cima. Aquela é casa de Deus, é lugar de adorar o Senhor. Glória manipulada, irmão. Glória manipulada não é glória. Não é por força, nem por violência. Mas é pelo meu espírito. Às vezes você está num culto, você não ouve. Ah, eu não gostei do que eu ouvi. Fica tranquilo, obedece, recebe, vai para casa glorificando. Às vezes, no processo de chegar em casa, que Deus está trabalhando. Às vezes você vai estar lá no outro dia em casa. Quando você menos perceber, o problema já sumiu. Você às vezes até esquece que aconteceu o milagre. Depois que você vai, meu Deus, agora é que eu vi. Alguém já viveu a experiência assim? Quem já? Deixa eu ver aqui, ó. Então fica na benção. Às vezes você está aqui no culto, você não sentiu nada. Mas chegou em casa, Deus já mudou, já botou tudo em ordem. Você nem lembra mais do problema. Então Jesus fala: ide. E eles foram, na hora que estão indo, ficaram limpos. Diz aqui, ficaram limpos. Quantos que ficaram limpos? 10. E um deles, vendo que estava ação, o que faz? Voltou glorificando a Deus em alta. E os outros 9? Todo mundo recebeu a bênção, mas somente um voltou glorificando a Deus. Meu Pai, aleluia. Está entendendo o mistério? Gratidão é para poucos. Gratidão é para os excelentes.
Gratidão é para aqueles que estão vivendo em alto nível. Os medíocres não sabem agradecer, só sabem reclamar. Os medíocres, quando Deus opera, ele recebe, mas não tem boca para dizer obrigado, não tem boca para dizer eu sou grato, Deus, obrigado, que o Senhor usou o irmão, o Senhor usou a irmã, não sabe, mas ainda tem um remanescente que é minoria, que sabe voltar, que sabe reconhecer, que sabe agradecer. Um deles voltou. Primeiro, o que ele faz? Glorifica a Deus em alta voz. Segundo, ele caiu aos pés de Jesus. Ou seja, ele caiu aos pés é sinal de reverência, de adoração. Ele, além de glorificar a Deus, agora lança aos pés de Jesus, adorando, e diz a palavra, dando-lhe graça. Detalhe, ele era samaritano. Não era judeu, não cultuava no templo, não era crente, não era da nossa religião. Meu pai, mas ele volta e agradece. Entende o mistério? Aí Jesus vai ensinar um negócio aqui pra gente. Olha só, isso aqui eu estava conversando com meu irmão, Osiel, deve estar até assistindo a mensagem agora, lá dos Estados Unidos. A gente tem a mania de falar que eu não preciso de reconhecimento. Não é verdade? Mas isso é verdade em nós? Todos nós queremos reconhecimento, irmão. Você pode até não ser reconhecido e continuar fazendo, mas que precisa do reconhecimento é importante. O reconhecimento é combustível de ânimo. E aqui você vai ver que até Jesus cobra o reconhecimento. Eu faço nada, eu não crio expectativa. Mentira, a gente cria sim. Cria expectativa de gratidão. Sim ou não? Tanto é que criamos que quando a pessoa não reconhece, o que a gente faz nos bastidores? Deus me livre de fofoca. Longe de mim falar mal. Mas, rapaz, que sujeitinho ingrato, hein? Fiz tanto por ele. O cara nem obrigado falou. O reconhecimento é algo legítimo. O reconhecimento é algo legítimo. Jesus aqui está fazendo uma denúncia. Olha o que ele fala. Respondendo, Jesus diz: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? O que Jesus está cobrando aqui? Reconhecimento, irmão. Jesus está cobrando reconhecimento. É o que Deus falou por meio do profeta Isaías. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a sua manjedoura, mas meu povo não me conhece. E Jesus está falando, cadê os outros? Não foram 10? E só esse que voltou? Só esse que veio para agradecer, reconhecer o que Deus fez? Então vamos ser mais autênticos. Não é pecado você cobrar reconhecimento. É legítimo. Agora, o que você não pode fazer é parar porque não foi reconhecido. Independentemente que te aplaudo, que te incentive ou não, continua cumprindo o seu propósito. Jesus não deixou de curar porque esses aqui não agradeceram. Jesus não parou de pregar porque esses não voltaram para agradecer. Jesus continuou a sua missão, independentemente que agradeçam ou não, você não vai mudar a sua natureza. É claro que calma lá, é que o celular está ali. Essa semana eu ouvi uma frase, até salvei. Acho que eu vi num story de algum irmão ou irmã aqui da igreja. Que diz o seguinte: você não precisa isolar ou deixar de falar com alguém
quando te trata de uma maneira imprópria, que não devolve a você o que você ofereceu. Você pode colocar, mas coloca ela na prateleira que ela merece. Mantenha na sua vida, mas deixa na prateleira que ela merece. Entendeu o mistério? Você não vai excluir de vez a pessoa, mas coloca ela na prateleira que ela merece estar. Se é ingrato, por que você vai ficar ajudando o ingrato a vida toda? O que Deus fez com Betsaida, Corazim e com Cafarnaum? Ele fez tantos milagres lá, ninguém quis agradecer. Falou, nunca mais opera um milagre aqui. Jesus não quis fazer mais nada lá, porque não reconheceram. Para de ficar insistindo com alguém que não reconhece. Entende o mistério? Cadê os outros? Não vieram. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Precisou de ser alguém que não é da mesma fé, que não é da mesma religião, mas tem um coração grato. E agora ele vai receber, além da cura, olha o que Jesus fala para ele. Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Os outros só tiveram a cura, esse, além da cura, teve a salvação, a justificação, e volta mais do que abençoado. Fica de pé nesse momento. A gratidão amplia a bênção. Diga comigo, a gratidão amplia a bênção. A gratidão é a chave que abre muitas portas. A gratidão, ela traz a multiplicação. A gratidão traz operações de maravilha. A gratidão faz com que Deus te dê além do que você pede e além do que você espera. Vamos falar com Deus agora. Coloque a sua mão no seu coração, aí onde você está. Esse momento de oração, agora você só vai agradecer. Só agradece. Enquanto você está agradecendo, Jesus está fazendo mais. Está indo além do que você está pedindo, está indo além do que você está esperando. Receba a bênção de Deus aí agora, enquanto você está orando. Nesse momento, o pastor Cristiano vai fazer esta oração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado. Obrigado, Senhor, meu Deus, a nossa vida. Oh, glória! Ó Deus, pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Só nós queremos te agradecer, bendizer o teu santo nome. Ó Deus, louvar-te, Senhor, meu Deus, na beleza, na grandeza da tua santidade. Porque o Senhor é bom. Porque, Senhor, meu Deus, a tua misericórdia dura para sempre.